Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estamos com mais um convidado lá do Grego Podcast, Jean Lobato. Opa, tudo bom, Ed? Perdido aqui, fazendo hoje um papel diferente, né? Muitas vezes nós estamos sempre na equipe do Grego. Hoje eu fui convidado aqui por você para poder falar um pouquinho mais sobre teologia, né? Olha só. Muito bem. E hoje então estamos reunidos para quê? Para conversar sobre o nosso sumo sacerdote. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Jean. Como eu comentei ali, hoje nós vamos falar sobre o nosso sumo sacerdote. E é interessante que para você que está escutando esse episódio na data de lançamento, né, só na data de lançamento, se você estiver escutando um dia depois, ou um mês depois, ou 37 anos depois, né? Se for um outro dia, também pode ser que deu coincidência ser no mesmo dia, né? Não sei. Mas não vai ser hoje. Mas se é na data de lançamento, hoje é o dia do sacerdote no Brasil, né? Então veja só, né? Sugestivo o nosso assunto de hoje, né? Já que hoje é o dia do sacerdote, vamos falar então sobre o sumo sacerdote, que é o nosso, né, sumo sacerdote. Mas antes de falar sobre o nosso sumo sacerdote hoje, e entrar nessa ideia da questão, né, do nosso sumo sacerdote ser um sumo sacerdote diferente de como era no Antigo Testamento, então é interessante a gente conversar primeiro sobre o que é o sumo sacerdote do Antigo Testamento, né? Nós temos isso na Bíblia que fala, tinham os sacerdotes, tinha o sumo sacerdote, mas então como que é esse sumo sacerdote? Qual que é a sua responsabilidade lá no Antigo Testamento, já? Então, nós podemos ver que o sumo sacerdote, né, ele era um homem selecionado entre o povo, né, designado a agir como um mediador, aproximando-se de Deus em favor deles, e cuja sua ocupação seria oferecer sacrifícios expiatórios para o pecado e interceder pelos culpados. Então ele tinha um papel muito fundamental naquela época no Antigo Testamento, que só o sumo sacerdote podia entrar dentro do Santo dos Santos, e só ele que podia fazer expiação tanto dos pecados deles, que ele tinha que fazer, e como pelos pecados do povo de Israel, né? Exatamente. E é interessante que, como tu comentou, né, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Ou seja, existiam outros sacerdotes, né? O sacerdócio, né, ele fazia parte ali, principalmente do tabernáculo, né, que era a tenda, né, e lá depois, na verdade o tabernáculo era todo aquele espaço onde tinha depois a tenda do encontro, e dentro da tenda do encontro o Santo dos Santos. E sacerdotes, já não sei se tu chegou a pesquisar, mas a palavra sacerdote, não sumo sacerdote, né? Sumo sacerdote a gente vai ver que tem essa função que tu acabou de falar. Mas a palavra sacerdote, ela vai aparecer bem antes do livro de Levítico e Êxodo, né? Antes de Deus dar a lei, que ela vai aparecer lá quando a gente tá vendo a história de Abraão, né? Sim, correto, né? Melquisedeque, né? Ele é a pessoa a ser chamada de sacerdote da Bíblia. Então nós podemos ver que ele tem um papel fundamental, principalmente na hora que nós começar a falar sobre Jesus. Exatamente. E é interessante que ainda, já na época de Melquisedeque, já existia essa questão de ter uma bênção, né? Abraão, inclusive, ele dá 10%, né? Como se fosse o dízimo, né? Sim. Do que a Bíblia ele conquistou. traz como dízimo, né? Já começa aí. Então, a gente percebe que vem desde antes de existir, então, uma cultura, né, daqueles povos, e de ter essa questão de ter um sacerdote, alguém que era responsável, né, por cultuar a Deus e tudo mais, nesse sentido de oferecer, então, essas ofertas, a bênção. Mas, então, depois, com Levi, que nós vamos ter aí, então, o sacerdócio mesmo, que é o sacerdócio através da lei, que é a tribo sacerdotal. Apenas as pessoas que eram descendentes de Levi, que poderiam trabalhar no templo, no tabernáculo, né,
depois vai ter o templo, né, obviamente. Mas Sim. só eles poderiam, só os descendentes de Arão também, né, que seriam sumos sacerdotes, né, tem isso também, né? E tantos sacerdotes, né? Era tudo aí da família de Arão, né? Isso. Tudo descendente da casa de Levi. Isso é uma coisa bem interessante, você pode ver, porque Deus, ele já começa a dividir o seu povo em suas funções. E ele pega os descendentes de Levi e põe sobre os descendentes o chamado de ser sacerdote. Então é muito interessante você analisar isso, né? É, legal que quando a gente vai olhar adiante, então, Deus ele trata tão a sério essa questão da divisão de tarefas ali, que nem tu comentou agora, que a gente pega o relato lá em Reis, na verdade um pouco antes, né, em Samuel, mas a gente pega o relato de Saul, que Saul ele quis oferecer um sacrifício, mas Saul não podia levantar um altar e oferecer sacrifício. Não podia. E Deus ficou bravo com ele por causa disso, né? Ele desobedeceu uma ordem de Deus. E ele teve uma punição por isso depois. Exatamente. Então, o negócio é sério, né? Não é qualquer coisa. Sim, não é qualquer um que pode sair sacrificando aí, não. E o sumo sacerdote, ele também tinha, além, digamos assim, da função de oferecer os sacrifícios, como tu comentou, né? Fazer a expiação, ele também tinha um monte de regrinhas que ele tinha que seguir, né? Ele tinha uma vestimenta específica, tinha que se purificar, né? Tinha um monte de coisinhas assim, né? Que ele tinha que fazer, né? Sim, tinha vários rituais que ele tinha que fazer, né? Acho que o ritual mais específico que ele fazia era o sacrifício pra ele mesmo, né? Como eu já tinha mencionado. Porque como um ser humano, ele já nasce em pecado, ele já era um pecador. Então ele precisava se sacrificar um animal pra ele primeiro, pra depois ele poder fazer a expiação para o povo de Israel. Então eu acho que seria a coisa mais importante, assim, que ele... O ritual mais importante que ele teria que fazer, eu acho. Mas aí vem uma questão, já ainda não entrando no próximo ponto que a gente vai conversar, mas ainda se atendo aí ao Antigo Testamento, a lei sacrificial, sacerdotal e tudo mais, né? Essa questão aí. Todas esses sacrifícios, esses rituais que eram feitos, eles faziam alguma diferença no coração das pessoas, no coração do povo, ou eles simplesmente acabavam, depois de um tempo, se tornando uma certa religiosidade? Como é que a gente vê isso quando a gente olha para o Antigo Testamento como um todo? Eu creio que acaba se tornando uma religiosidade, porque eles acabam muitas vezes não se importando do que eles podem fazer, porque simplesmente eles vão lá e sacrificam o animal e tá tudo resolvido. Eu creio que muitas vezes você vê muitos homens errando no Antigo Testamento e não tem aquela comoção dentro do coração dele como hoje nós cristãos temos do nosso pecado, né, de acabar ofendendo a Deus. Então você vê que muitas vezes, como eles já tinham o dia da expiação, que era um dia cravado no ano que eles deviam fazer, e fora isso eles tinham a questão de ritual de vários tipos de sacrifício que eles tinham que fazer constante. Então você acaba vendo que seria uma coisa mais... Não sei se eles mexiam muito no coração deles, mas não seria uma coisa normal pra eles, né? Era uma questão assim, eles faziam aquilo porque eram regras, né? Sim. Então tinham aquelas regrinhas, vocês têm que pegar e adorar dessa forma, vocês têm que levantar aqui o tabernáculo, o Santo dos Santos separado pelo véu, lá coloca a arca, e essas coisas assim, mas vocês façam tudo desse jeitinho. E aí eles iam lá e faziam, só que realmente, quem sofria ali, né, que nem tu acabou de comentar, era o animal, né? Era animal, não eles, né? E tipo assim, dá aquela impressão que tipo assim, eles não ligavam muito pra aquilo. Será que dentro do coração deles eles tentavam não pecar? Que eles sabiam que a forma de limpar o pecado dele era simplesmente matar um animal. Será que igual nós cristãos hoje, quando nós vamos fazer algo de errado, nós pensamos 1000 vezes antes de tentar não pecar para não tentar magoar Deus. Eu não sei se naquela época eles tinham esse pensamento assim. Talvez até eles, digamos assim, de certa forma, acabava mexendo no bolso um pouquinho, né? Porque além da expiação anual que tinha e tudo mais, quando cometia algum pecado, tinham aqueles sacrifícios menores, né? Sim. Então ia lá, oferecia lá um cordeiro, uma ovelha, tinha que ser puro. Então, de certa forma, vamos dizer assim, olhando pra aquela cultura, mexia no bolso, porque tu tinha tinha que comprar, né? Tinha que comprar, ou tu dava uma das tuas, né? Então tu ia perder uma ovelha. Então mexia um pouquinho assim, só que era aquela coisa, né? Quem tinha bastante, é fácil, eu vou ali e sacrifício e beleza, tá resolvido. Isso é verdade. Né? Só que eu creio que quando Deus ele faz, focando mais na oferta, o sacrifício, né? Creio que Deus, quando ele faz isso, ele tava demonstrando pra galera, dizendo assim, olha, vocês têm que tomar muito cuidado, porque quando vocês pecam, quando vocês erram comigo, alguém tem que morrer, né? Isso alguém é que não é culpado tem que morrer, sem culpa, sem
motivo de morrer, vai sofrer por causa do pecado de vocês. Então eu acho que Deus, ele estava tentando fazer esse ensino pro povo, só que o problema foi que o povo se misturou com a idolatria de outros povos ao redor, né? E aí se foi, né? Você pode ver que o Deus, ele vem, conserta, o povo estraga. Deus conserta, o povo estraga, né? Você pode ver isso na história de Israel inteira, né? O pessoal tenta fazer sempre o contrário do que Deus pede. Exatamente. Principalmente quando a gente olha lá pro livro de Juízes, né? Tem o ciclo de Juízes, aquele negócio a gente fica até com uma sensação assim, não, se fosse nós não ia acontecer isso, mas quando a gente olha pra nossa vida, a gente faz isso diariamente, né? Nós estamos tão ruins igual eles, né? Ou pior. Exatamente. Então, Jean, a gente comentou ali sobre a questão do Antigo Testamento, como funcionava a lei, né? A gente deu uma bela resumida, né? Porque a gente poderia ficar horas falando, porque são tantas leis, tantas regras, né? Sim. Instruídas lá, que, nossa, vai tempo, né? Daria pra fazer uma série de podcast só de falando sobre isso. Pois é. Mas a gente sabe que hoje nós estamos vivendo sobre uma nova aliança, né? Sim. A aliança que Deus fez com o homem através do seu Filho Jesus Cristo. Nós temos diversas alianças, então aquela aliança que veio com Abraão, com Noé, a aliança que Deus fez com Adão, com Jacó, que depois mudou para Israel o nome e tal. Temos várias alianças, aliança com Davi, mas hoje nós vivemos sobre essa aliança, que é a aliança através de Jesus Cristo, a nova aliança, né? Isso, aliança da graça. Olha só, bom nome, nunca tinha ouvido falar aliança da graça, isso aí gostei. Mas, nessa nova aliança, as coisas mudaram um pouco. Né? Sim, mudaram bastante. Mudaram bastante, um pouco não, realmente, mudou bastante. Porque Jesus Cristo, quando ele veio, ele cumpriu a lei. Sim. Claro que ele não diz que a gente tem que ignorar a lei, não, mas a questão é que ele vem e cumpre tudo que Deus ele tinha prometido, né, e mostra que a lei, de certa forma, pelo menos é o que Paulo fala, né, que a lei ela mais servia para mostrar que nós somos pecadores, nós somos incapazes de cumpri-la. Mas Jesus Cristo, ele é perfeito e cumpre, né? A lei pra nós é como um espelho, né? Nós olhamos pra ela e vemos o que nós fazemos de errado e que nós agradamos a Deus com isso, né? Perfeito. Um espelho, perfeito. É exatamente isso. Mas então, quando a gente chega no livro de Hebreus, que existe um debate, mas não se sabe quem que é o autor desse livro, a gente lê muitas coisas ali falando sobre essa comparação de Jesus, como ele cumpre a lei, como Jesus ele é. Então, não o espelho da forma como a gente colocou agora, mostrando quem nós realmente somos, né? Mas o espelho da lei no sentido como ele cumpre a lei, né? Demonstrando também que ele é o nosso sumo sacerdote. Aí vem a questão, como assim ele é o nosso sumo sacerdote? De que forma? Então, nós podemos ver que Deus ele tem necessidade de levantar um novo sacerdote, né? Porque toda vez que há uma mudança de sacerdote, há uma mudança de lei, saindo da lei mosaica e indo para a graça. Até eu vou fazer um trocadilho aqui, né? Porque lá do grego, o significado de graça, né? Que é o chariz, é um favor sem recompensa. Então, hoje, nós como vivemos na graça de Deus, é um favor imerecido nosso, sem recompensa, isso nós podemos ver lá em Hebreus 7, de 11 e 12, falando sobre isso. Então, Deus, ele já levanta um novo sacerdote, sendo Jesus, e ele tem essa mudança de lei, saindo da lei mosaica e nós indo para essa aliança da graça que nós vivemos hoje. E nós podemos ver que tanto os sacerdotes da antiga aliança, eles eram pecadores e eles tinham que morrer, né? Porque eles tinham pecado em si. E para nós se livrar do nosso pecado, a única forma de nós exterminar isso é morrendo. Até que isso é uma consequência do pecado da nossa morte. Já Jesus, como nosso sacerdote, ele tem o ofício perpétuo, sendo para sempre, né? Isso nós podemos ver lá tanto em Hebreus 27, né? Capítulo 27, 23 e 24, onde ele exerce sua função no verdadeiro tabernáculo, que é no céu. Isso nós também podemos ver lá em capítulo 8, de 1 a 2, onde não é uma cópia do tabernáculo igual que foi feita por Moisés. Lá no capítulo 8, 5, ele fala assim: vemos que a antiga aliança, ela não era perfeita, ela precisava ser completada, e só Jesus completa essa aliança com uma nova aliança da graça, pois o que é antigo tem que ficar para trás. Isso podemos ver lá em Hebreus 8, 13, falando sobre isso. Então é bastante coisas
tendo na carta de Hebreus, né? Como você falou, não sabemos o autor, mas ele vai tratar só praticamente desse assunto inteiro sobre Jesus como o nosso sumo sacerdote. E é um sumo sacerdote que compadece também das nossas dificuldades e tudo mais, porque ele passou por todas as tentações. Sim. Ele vai falar sobre isso em Hebreus, né? Mas a gente vê, que nem tu comentou ali, tu citou Hebreus 7, Hebreus 8, ele vai citar, como tu falou, ele vai citar durante todo o livro, focando em assuntos relacionados a isso. Tanto é que logo no início do livro, já no versículo 17 do capítulo 2, ele já diz que Jesus é o sumo sacerdote. Sim. Ele já chama, porque ele tá fazendo uma comparação ali sobre as pessoas, porque as pessoas, elas são de carne, e elas participam de condição. Então, por que Jesus teve que se fazer carne? Para ele poder participar disso também. Então, no versículo 17, ele vai falar sobre a questão de que, por essa razão, é necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, a gente vê que já logo no início ele já está dizendo, olha, Jesus, então, para começar, ele tinha que vir até a terra para ser o nosso sumo sacerdote. Mas aí tem uma questão, né, Jean? Seria Jesus, ele, descendente da tribo de Levi, né? Porque se tinha que ser levita para ser sumo sacerdote, Jesus, ele é de Judá, né? Aí fica essa questão agora, né? Será que... O que Deus quer dizer com isso, né? Porque a gente sempre vê, né, que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, né? Aquele que viria, né, a fazer o estardalhaço aí, né? Ele é descendente de Davi e tudo mais, ele é da linhagem real, mas como que será que, não sei se chegou a dar uma pesquisada, como é que o judeu entende isso, Jesus sendo um sumo sacerdote, ou talvez por não ser da tribo de Levi, foi um dos fatos que Jesus não foi também muito bem aceito isso? Chegou a dar uma pesquisada nisso? Não, mas você podemos ver, tanto aqui em Hebreu, né, que ele fala que Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque, né? Ah, é verdade. Então você pode ver que o autor de Hebreus aqui, ele trata muito essa questão de Melquisedeque, né? Que ele fala que ele é uma pessoa que não tem suas origens faladas, né? Então, tipo assim, ele era um sacerdote que não era da tribo de Levi, né? Também. Então você pode ver que nós podemos fazer uma comparação com ele para dar o ofício de sacerdote a Jesus, né? Exatamente. Isso que tá falando, a gente vai encontrar lá no capítulo 5, do versículo 5 e 6, né? Porque o que acontece? O autor de Hebreu, tu falou muito bem, que ele conhece a lei mosaica, vamos dizer assim, né? Dada lá no Monte Sinai, mas ele também conhece toda a história que vem antes, né? Então ele sabe tratar muito bem o sacerdócio, fazendo a referência também a Melquisedeque, e aí ali no capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer, tu és um sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Exatamente. Então ele foi ordenado além da lei, né? Então demonstra assim que Jesus, ele não depende da lei para se tornar um sumo sacerdote ou cumprir a própria lei, mas ele é além, né? Ele vem de antes da lei. Ele vem de antes, né? Porque quando foi feito o mundo, ele já estava lá. Então, já no capítulo 7, você pode ver de Hebreus, né? Ele vai fazer uma teologia de questão de Melquisedeque ou sacerdote, né? Então, você pode aí, os ouvintes depois pegar e ler o capítulo, ele vai fazer uma comparação de Melquisedeque como se fosse um tipo de Jesus. Exatamente. E nesse mesmo capítulo que tu estás falando aí, Jean, ele é mais pro finalzinho do capítulo, né? Versículo 26, por ali, 27, ele vai dizer que Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito, que era o sumo sacerdote que a gente precisava. Porque o que acontecia? A gente conversou antes no início, né? O sacerdote precisava lá oferecer o sacrifício por si mesmo, porque ele era pecador, e dia a dia ele precisava se purificar para poder trabalhar no tabernáculo, trabalhar lá na tenda do encontro, e também oferecer os pecados pelo povo, sempre oferecendo para si mesmo. Só que Jesus, por ser puro, ele ser santo, não ter culpa alguma, não ter pecado, né? Em resumo, ele não tinha necessidade de oferecer o sacrifício por ele mesmo. Porque ele nasceu sem pecado, né? Exatamente. Então, quando ele morre na cruz, que a cruz representa aquele sacrifício que era feito, o derramamento de sangue, alguém inculpável morrendo em favor do pecado de outro, ele faz isso de uma vez por todas. Sim, sendo um sacrifício perfeito daquilo. Nós podemos ver lá em 1 Pedro 1,19, né, que ele fala assim, mais precioso o sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Jesus é tanto o cordeiro perfeito, como vimos em 1 Pedro lá, em 1,19, como João Batista também anuncia, né, que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né?
E também, ele é o perfeito sumo sacerdote, aquele que não precisava de um sacrifício para o seu pecado, né? Porque Jesus nasceu sem pecado, pois Cristo ele não tinha pecado nenhum, né? Então isso era uma coisa que muitas pessoas não entendiam naquela época, né? Como um homem pode nascer sem pecado? Exatamente. Porque é uma obra de Deus, né? O nascimento dele, né? Nascer de uma virgem, né? Então é uma coisa completamente diferente, né, do que as pessoas hoje, como antigamente, nós já nascemos em pecado, né, já nascemos com vontade de pecar, na verdade. Mas então assim, Jean, a gente entende, então, beleza, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, a gente vê a Bíblia nos direcionando para isso, cumprindo a lei, né, direcionando a lei para Jesus, porque a própria Bíblia toda, ela vai sempre direcionar para Cristo, né, o foco da Bíblia é sempre Cristo. Sim. Desde do versículo 1 de Gênesis até o último versículo do Apocalipse, está sempre apontando para Cristo. É uma história que vai apontar para lá. Mas beleza. Então a gente entende isso, que tem esse foco, né, direcionado para ele. Aí nós entendemos também ali que Jesus, então, ele é o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque ele é aquele que oferece o sacrifício por nós. Ele está purificado, então ele oferece sacrifício por expiação dos nossos pecados. Ele mesmo se ofereceu para um sacrifício perfeito e total. Mas por que é importante nós sabermos essa comparação ou entendermos isso? Por que é importante Jesus ser considerado o nosso sumo sacerdote? Tipo, Jesus não pode ser só, digamos, Jesus morreu por nós, é nosso salvador e beleza. Que diferença faz nós entendermos que ele é o sumo sacerdote? Então, nós podemos fazer aquela comparação como nós estávamos falando lá de Melquisedeque, né? Como um verdadeiro sacerdote. E por seguinte, Melquisedeque, ele aparece nas escrituras no Antigo Testamento, né? Repetidamente, e desaparece de repente, né? Você pode ver que depois ele não é citado mais. É que o foco não é ele, né? Ele aparece como um coadjuvante ali, né? Por isso. Isso, coadjuvante, né? E não foi deixado o registro do seu nascimento, da sua descendência ou da sua morte, né? Hebreus apodera-se do silêncio das escrituras para interpretá-lo como se ele fosse sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem de fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Como nós vemos isso aí tudo lá no capítulo 7, no comecinho, ele fazendo essa comparação de Jesus com Melquisedeque. É uma analogia imperfeita, pois Jesus tinha uma mãe humana, e o escritor de Hebreus sabia certamente e conhecia sua descendência. O ponto principal é que Abraão deu dízimo a Melquisedeque e ele recebeu sua bênção, pois prova que Abraão reconhecia que Melquisedeque era maior que ele mesmo. Cristo é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, portanto ele é superior ao sacerdote da linhagem de Abraão. Então nós podemos fazer essa comparação e vendo que a obra do novo sumo sacerdote que ele realizou, e como já vimos, é considerada a partir de 2 pontos de vista, né? Tanto o histórico como o celestial. Jesus é tanto o sumo sacerdote como o sacrifício que o sumo sacerdote oferece a Deus, e ele ofereceu a si mesmo como imaculado a Deus, né? Como um sacrifício sem defeito, sem nada, né? E ele tirou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, né? Nós podemos ver isso lá em Hebreus 9:26. Pela sua morte ele expiou pecados, né? E sua morte ela foi tão eficaz que ela não precisa mais de um sacrifício mais para isso. Então nós podemos ver essa comparação do sacrifício que tinha no Antigo Testamento com o sacrifício que Jesus fez. Jesus ele não precisou morrer 2, 3, 4 vezes para limpar os pecados da população, vamos colocar assim. Simplesmente o sacrifício único dele já serviu tanto para pegar o pecado do pessoal do Antigo Testamento, que nós vemos que aquilo era simplesmente um simbolismo que eles tinham, né? Que eles iam colocar, era uma sombra do que iria acontecer na verdade. Até falo que o pessoal do Antigo Testamento colocava tudo na conta de Jesus, não importava, eles faziam o sacrifício como um ritual, mas tudo seria confirmado com o sacrifício de Jesus, né? Então eu falo assim, como fosse um cheque pré-datado, na verdade, né? Eles faziam aquilo, mas só seria válido quando Jesus realmente fazia esse sacrifício perfeito, né? Exatamente. É interessante que quando a gente começa a olhar o sacrifício, tu tava falando ali, até tu citou o capítulo 9 de Hebreus, tava pensando ali sobre como que todas as coisas, todas as etapas, né, que Jesus passou em sua vida, em seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição, como tudo isso, quando a gente olha pro Antigo Testamento, a gente olha pra lei, a gente olha pra antes da lei, né, que nem tu falou que ele é acima da lei, né, da linhagem de Melquisedeque e tal, como a gente percebe que até mesmo o motivo
motivo dele ter derramado sangue na cruz, né? Porque ele poderia, sei lá, ter sido crucificado sem derramar um pingo de sangue. Não seria possível, na verdade. Eles iam pregar na cruz e ia sangrar, não tem como. A não ser que amarrassem ele. Podiam ter amarrado, né? Tem gente que fala que ele foi amarrado, né? Tem uns hereges aí que fala que Jesus foi pregado, não sofreu como ele sofreu, né? Pois é. Mas até digamos isso, né, o sangue sendo derramado representando então essa purificação, porque não há perdão de pecados sem derramamento de sangue, né, isso que tá lá em Hebreus, né, tanto é que a gente vê, dizem, né, eu creio nessa visão, que até mesmo no Éden, quando o homem pecou, né, quando houve a queda, né, houve o primeiro derramamento, ou melhor, o primeiro derramamento de sangue não, mas a primeira morte por causa do pecado. Primeiro sacrifício. Isso, do primeiro sacrifício. A Bíblia não fala que houve um sacrifício, né? Mas diz que Deus usou peles de animais para fazer roupas a eles, né? Então dali a gente puxa uma interpretação. Por isso que eu digo assim, não é bem isso, mas eu gosto dessa interpretação, né? Eu gosto porque tem muito simbolismo nisso, né? Mas você pode perceber que lá no comecinho em Gênesis, né? Ele fala assim que Deus, ele matou o animal para pegar as peles para cobrir o homem e a mulher, né? Isso. Lá, o primeiro sinal de pecado é quando eles enxergam em si mesmo que eles estão pelados. Exato. Então Deus, ele pega a pele e coloca para tampar o pecado deles. Então Deus já começa a ter a primeira atitude de graça, né? A primeira atitude que Deus, ele se rebaixa, né? Até que Deus, como ele é todo soberano, ele podia chegar já acusando Adão, né? Você pecou, eu sei que você comeu, mas Deus, ele se rebaixa de uma certa forma que ele vai conversar com Adão, vai perguntar o que aconteceu, e você pode ver que ele não já chega culpando. E ainda por cima, Deus é tão misericordioso que ele vai lá e tampa o pecado de Adão e Eva ainda com a pele de um animal. Exatamente. Então, para demonstrar que, devido ao pecado, para que Deus possa, digamos assim, resolver a parada, outro teve que pagar o preço. Sim. Ou seja, o pecado, ele tem um preço, né? Já diz o versículo, o salário do pecado é a morte. Né? E é a separação de Deus. Então, para pagar esse preço, Jesus, ele teve que morrer naquela cruz. Assim como eram mortos os cordeiros, né, sendo sacrificados, ou as pombinhas e tal. Mas alguém tem que morrer, né? O pecado, ele não passa batido. Não passa. É necessário que alguém morra. Nem que nós tenhamos que morrer, né, espiritualmente, e ficar longe de Deus, né? Alguém morre, né, nessa história. E aí Jesus, ele morre fisicamente pra que a gente se reconecte a Deus, né? Ó, quão grandioso e magnífico é a graça, né? A aliança da graça, que a gente falou, né? É maravilhoso se você for ver, né? Tipo, se não fosse a obra de Jesus, imagine hoje a população mundial como que seria sacrificando. Você acha que teria animal suficiente pra todo mundo? Não tem nem pra comer direito. Então, imagine, né? Então, tipo assim, você pode ver que Deus, ele vai trabalhando na história de uma certa forma que ele vai modificando e ela vai se adaptando ao seu contexto, né? Se Jesus não tivesse vindo naquela época, hoje nós não teria como fazer sacrifício. Não teria animal suficiente para nossa população, vamos colocar assim, né? Então Deus, ele já tomou uma medida na época. Até nós temos um podcast do grego lá que nós falamos sobre a plenitude dos tempos. Opa, né? link no post! Né? Que Jesus, ele veio na hora certa para fazer o seu ministério na Terra. Então você pode ver que Deus, ele trabalha na história desde o comecinho. Ele tá sempre olhando para a história e vendo os pontos negativos e positivos e consertando isso. E se não fosse Jesus ter morrido na cruz, eu acho que hoje nós não estaríamos aqui falando de Deus, vamos colocar assim, porque os judeus, eles eram muito fechados entre a sua nação, né? Então era muito difícil uma pessoa se converter ao judaísmo naquela época. Então, tipo assim, talvez a maioria da população hoje mundial não ia conhecer o nosso Deus verdadeiro, né? Seria nada, ou alguma outra religião, né? Como tinha na época, né? Ou cultuar a pedra, o mar, o vento, alguma coisa assim, né? Pois é, mas a gente vê que desde o início, então, Deus já tinha esse plano, né? Ele já tinha tudo planejado. Tinha tudo planejado. Quando o homem comeu do fruto proibido, ele já tinha planejado. Cristo vai salvar todo mundo, né? Você pode ver lá que em Gênesis 3,15 ele já fala, né? Que ele já promete um Redentor, né? Exato. Que o descendente da mulher vai vir o Salvador do mundo, né? Então Deus já estava tudo planejado e ele sabia como ia acontecer tudo, né? E a gente percebe, Jean, que ali a gente comentou ali no início que as pessoas, elas voltavam a pecar mesmo que tinha que ter o sacrifício de um animal e tal, né? E às vezes isso podia pesar no bolso. Só que hoje, com Cristo, a gente não precisa sacrificar ninguém, né? Nenhum animal. Graças a Deus. Graças mesmo.
Mas a questão, assim, a gente também não precisa puxar do bolso, né? O pagamento da salvação, do perdão, porque Jesus ele pagou e é de graça, né? Que nem a gente tem batido graça. na tecla. Então a gente, de certa forma, parece até que hoje, se a gente não tá realmente conectado com Deus, de uma forma assim, tendo uma intimidade com Deus, realmente entendendo o sacrifício de Cristo, parece que é muito mais fácil pecar hoje, né? Isso Porque Cristo já morreu, Cristo já sofreu. Tipo, se eu cometer mais um pecadinho aqui, ele não vai sofrer mais por isso. Ele já sofreu, né? Às vezes a pessoa pode ter um pensamento desse, só que isso é muito perigoso, né? Isso é o que eu falo, a pessoa quando ela conhece a graça de Deus, né? Ela acha que ela pode sair pecando à vontade, né? Mas na minha concepção, uma pessoa que é desse jeito, pra mim não é uma pessoa que é salva. Porque, tipo assim, um verdadeiro cristão, na verdade, ele entende o sacrifício de Cristo e ele tem medo de pecar. Por isso que nós cristãos, nós analisamos as coisas antes de fazer e nós tentamos não pecar. Apesar que a nossa natureza é pecadora, como eu já falei, que a única forma de nós parar de pecar é só com a nossa morte, né? Que a morte é a culpa do pecado. Então, tipo, igual lá em Hebreus 10, 18, ele fala assim: onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado, que o sacrifício de Cristo já foi feito. Só que nós cristãos, nós temos que entender que tanto os pecados que cometeram ou que nós vamos cometer já foi perdoado. Mas isso não é motivo de nós sair pecando adoidado pelo mundo, né? Exatamente, eu lembrei agora o que Paulo fala em Romanos. Ele fala em Romanos 5:6, que eu tinha até comentado antes, né? É algo semelhante a isso que Paulo fala, mas ele fala lá, fazendo a comparação da lei e Jesus. E aí ele fala assim, que foi o que tu comentou antes, que a lei, ela mostra a transgressão, né? Ela mostra o nosso pecado. E aí ele fala, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que isso não significa que a gente vai pecar mais. Porque ele está dizendo, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, porque quanto mais pecado, mais a graça de Deus vai chegar até lá para perdoar aquele pecado. Por isso que daí no capítulo 6 ele vai dizer assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Tipo, no sentido, bom, se tem muito pecado, Deus, ele nos ama e tem graça, então vamos pecar mais, que daí vai ter mais graça ainda. Não, ele de maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Que é exatamente isso que tu acabou de falar. Se nós somos cristãos verdadeiros, como que nós podemos viver no pecado? Se nós conhecemos a graça. Sim, não tem como o cristão ficar se manchando com o pecado sabendo que aquilo é errado, né? Vou dar um exemplo. Assim, nós sabemos que roubar e matar é errado. E tem uma consequência pra isso, é você ser preso, né? Exato. Então, tipo, nós cristãos sabemos que nós temos uma consequência do nosso pecado muitas vezes. Então, se nós roubamos uma pessoa, nós estamos manchando a imagem de Deus porque nós somos cristãos e muitas vezes as pessoas nos conhecem como cristão. E acabamos acusando, aquele cristão lá, ele é ladrão, tá vendo? É a mesma coisa que falar que todo pastor é ladrão. Isso é uma coisa errada de falar. Então, muitas vezes nós cristãos, nós temos que dar um bom exemplo para a humanidade, porque nós somos olhados, né, e somos julgados muitas vezes pelas nossas atitudes e pela nossa forma de viver, né? Exatamente. Então, é extremamente importante a gente sempre lembrar a principal questão, né? Tipo, Deus nos ama. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, se nós realmente amamos a Deus, nós precisamos viver uma vida de amor, né? Não uma vida em que a gente vai, vamos pecar porque tá perdoado já, né? Tipo, isso aí não é um pensamento cristão, não. Igual nós podemos pegar a ordem da salvação, né? A ordem do saluto, né? Nós estamos num processo de santificação, né? Não quer dizer que nós somos 100% santo, mas nós estamos lutando para ser santo. Todo cristão, ele tá lutando para ser santo, para conseguir a sua plenitude, vamos colocar assim, Exato. de santidade. Mas mesmo assim, com a nossa natureza sendo pecador, nós sempre vamos acabar pecando, né? E acaba machucando o amor de Deus, né? Vamos colocar assim, né? Porque Deus, ele olha pra nós e fala assim, pô, já dei meu filho pra vocês, já foi um sacrifício, e vocês ainda continuam fazendo coisa errada, né? Então é uma coisa que o cristão, ele tem que prestar atenção na sua vida, né?
Muito bem, Jean, considerações finais. Batemos um papo bem legal aí sobre essa questão do sumo sacerdote, né? Sim, bastante. E incrível como a gente pode conversar sobre Jesus, e a gente vai falando mais e mais, porque essa graça, ela é imensurável, né? O amor de Deus é incrível. Então, Jean, deixe suas considerações finais aí, o que você considera finalmente, e depois também diz aí onde é que o pessoal pode te encontrar. Beleza. Então, Ed, eu coloquei aqui nas minhas considerações finais, né? Isso se deduz à natureza do propósito do ofício de Jesus. Em primeiro lugar, nenhum homem, apenas o Senhor Jesus, tem a liberdade de acesso a Deus, né? Todos os homens, sendo pecadores, necessitam de alguém para se aproximar de Deus em seu favor. E Jesus, né, como nós vimos, ele é o caminho, né? E sem ele não há como chegar até Deus. Em segundo, nenhum outro sacrifício além de Cristo poderia tirar o pecado. Em terceiro, é somente através dele que Deus se faz propício aos homens pecadores. Só através de Jesus que Deus expiou nossos pecados. Em quarto, é somente através dele que os benefícios que nascem do favor divino são comunicados ao seu povo. Então você pode ver que Jesus, ele é o centro de nós até Deus. Se não tivesse Jesus, nós nunca ia conseguir chegar até Deus e poder muitas vezes falar dele, orar, pedir perdão pelos nossos pecados, né, que é uma coisa muito importante para nós cristãos hoje, que nós podemos chegar até Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, né? Mais ou menos é isso aí mesmo. E vocês podem me encontrar lá no site do grego.com, né? Nós temos nosso podcast também, mensalmente, né? E também vocês podem encontrar nós no canal no YouTube, onde nós fazemos apresentação de livros, né? É só você digitar lá do Grego Podcast no YouTube, e o nosso site é do grego.com. Ali, ó, link no post do site do Grego e YouTube também, né? Obviamente. E, Jean, muito obrigado aí pelo teu tempo aí pra conversar conosco aí sobre esse assunto tão rico. Obrigado você pelo convite, fiquei muito feliz por isso. Mas é isso aí, espero que possamos gravar novamente aí com a galera do Grego aí, gosto bastante de vocês. Opa, recomendo. Pode deixar. Logo você vai estar lá junto com nós. Opa, beleza. E então, eu concluo também que faço das tuas palavras as minhas aí, concordo com o que tu comentou aí, e quero dizer só que a gente possa sempre estar refletindo sobre o quão grandioso Cristo é pra nós, né? Porque a gente possa lembrar que a gente poderia estar hoje, que nem tu comentou, vivendo uma vida no tempo da lei, em que a gente teria que seguir um monte de sacrifícios, regrinhas e tal, mas hoje a gente é livre para adorar a Deus aonde a gente quiser, aonde a gente estiver, Jesus vai estar conosco, precisa ir no templo e tudo mais. A gente é livre também para pedir perdão diretamente a Deus e todo esse tipo de coisa. Então que a gente possa valorizar isso e viver uma vida buscando a santidade, que nem o Jean comentou antes, né? Que a gente possa buscar então a plenitude em Cristo Jesus. Todos possamos buscar ser semelhantes a Cristo. E então é isso, né, pessoal? Para quem fica para área de feedback até daqui a pouquinho, porque não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Dandeco! Hoje nós não estamos sozinhos aqui, veja só. Não me diga, além de nós dois e além de Deus, tem mais alguém. Exatamente. Hoje, Dandeco, nós temos uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa líder, né? Uma pessoa estrambólica. Aqui conosco hoje, Mael Spinelli. E aí, pessoal? Abner, cheguei primeiro que você nesse episódio. Olha... É verdade, ó, está com a voz aqui, veja só, Mael Spinelli, um dos nossos feedbackadores especiais aqui, profissionais, está aqui conosco. E, Dandeco, antes da gente continuar aí nos feedbacks e o Mael dar o ar da sua graça com a sua voz, vamos lembrar o nosso feed, qual é? O nosso feed é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você pode nos assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, acessando diretamente pelamordedeus.org.br/iTunes. Você será redirecionado lá para nossa página no iTunes. E agora sim, vamos então aos feedbacks do episódio 127, episódio anterior, nós falamos sobre os limites do namoro e quem que foi o primeiro lá no site, porque o Mael está aqui, né? Veja só. O Mael foi mais esperto, mas quem foi primeiro é o Abner Lobo. E ele disse o quê? Esses limites. E ele não parou por ali, ele disse mais o quê, Dandeco? São importantes.
Eu acho que o Abner Lobo, ele deve estar querendo ser, tipo assim, o maior... O que mais tem contagens e feedbacks no site. Então ele fica ali, ele coloca um comentário, aí depois ele bota outro, ele bota uma palavra, uma frase. Eu acho que ele tá, né, fazendo algo assim. Já percebeu isso, Dandé? Nós já estamos no PDD 128, mas ele já deve ter uns 300 comentários. O que tu acha da prática do Abner Lobo, Mael? Eu acho que ele tá com a síndrome do First, né? Mas pior que nesse episódio aí, o 127, eu fiquei ligado lá, eu disse, hoje eu vou postar um What First, né? Eu ia ser o primeiro a comentar. Mas aí eu fiquei com pena do Abner Lobo, porque ele tava desde manhã lá dando F5 no site, só pra poder ser o primeiro a comentar. E aí eu disse, vou estragar ali a alegria do guri. Acho que não vou dar certo, mas Dandeco! Opa! Quem que foi o próximo a deixar seu feedback aí? Foi ele, o Emael Spinelli. Eu acho que hoje, já que ele está aqui, você tem que ler o feedback dele com sua super voz. Eu mesmo? Espera, deixa eu tomar um copinho d'água. Agora estou pronto. Graça e paz. Hoje é feedback que vou comentar menos, pois minha vivência com o namoro sempre foi péssima e atualmente sou solteiro. Porém, pessoas comprometidas com Deus devem ter seu namoro realmente com base nas Escrituras, de forma que eles se aproximem de Deus e aproximem as pessoas próximas através de seu exemplo. Olha só, sensástico, né? Como diria nosso amigo Abner Lobo, feedback do Mael Spinelli. Mael Spinelli, o que você acha do feedback do Mael Spinelli? Eu acho que esse cara aí, ele tem alguns problemas na vida, mas ele consegue superar facilmente. Veja só, alguém que entende do que fala. Mas, Spinelli, hoje vamos poupar a super voz de Dandeco. Opa! Porque, né, ele acabou de usar essa super voz. Vou pedir para que você leia agora o próximo feedback, que é do Abner Lobo, né? Aquele que é sempre o primeiro a deixar o feedback. Então agora você vai ter aí a oportunidade de ler o feedback do Abner Lobo para mostrar para ele que você está aqui realmente e isso não é uma gravação. Beleza, vou ler o feedback do Abner aqui, meu nêmesis. Esse episódio é extremamente importante. Entre namoro e noivado foram 5 anos, mas desde que começamos a namorar, eu e minha esposa definimos os limites que teríamos. Além disso, procuramos seguir as regras de nossos pais. Hoje vejo quão bom foi ter esses limites. Nós aprendemos a nos respeitar muito mais. Enquanto vocês falavam sobre a corte, eu lembrei que a igreja que frequento resolveu, em uma época, fazer o tal do namoro real. Sei lá se esse era o nome mesmo. A ideia era o básico, sexo depois do casamento, se guardar para o namoro, etc. Mas, como sempre, tinha os radicais, aqueles que não se beijavam, não pegavam na mão e até não sentavam lado a lado. Eu acho engraçado que os namorados não tinham contato algum, mas com os amigos do sexo oposto eles abraçavam, pegavam na mão, vai entender, né? Acredito que em ambos os casos precisa ter limite. Um abraço, Abner Lobo, os PiaCast. E dando uma observação dizendo que ele gostou muito da participação do Felipe Xavier. Mas esse é um feedback mediocrático, né? É um feedback helicopterizado, não acha, Dandeco? Eu fiquei numa forma pândega, escutando essa voz. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, além do feedback dele, interessante que ele falou ali sobre a experiência, né, que ele teve quando ele conheceu a tal da corte, mas a observação dele, né, ele disse que gostou muito da participação do Felipe Xavier. Será que é porque ele ficou surpreso que o Felipe Xavier mostrou o seu lado cristão aqui no PDD? Porque normalmente nos outros podcasts ele não mostra muito esse lado dele, não é? Olha, não sei, né? Não sei se é bem isso ou não. Eu acho que ele ficou surpreso, hein? Gostei da participação, dizendo assim, né? O Felipe normalmente não fala desses assuntos, aí veio aí e falou muito bem, né? Sobre a parte cristã dele, né? Achei interessante. Mas sabe o que é interessante também? A técnica do Abner Lobo deixar muitos feedbacks aí. Ele não ficou feliz e deixou mais um feedback. Dandeco, o que ele disse? Agora sobre o concurso cultural. Eu não sei se tenho capacidade para responder a pergunta, mas vou tentar pensar em algo. Opa, depois falaremos sobre isso. Mas ele deixou esse seu feedback, sua dúvida, né? Mas quem não está com dúvida, né, nesse momento, porque escutou o podcast, é o Igor Reis, lá do Pupilas. O que ele disse? Fala, pessoal do PADD. É um tema muito legal e que sempre traz dúvidas para os jovens. O papel do namoro é a preparação para o casamento.
Quando a gente namora para se divertir, geralmente não dá certo e pode dar errado. Outra função é conhecer a pessoa que você vai passar o resto da vida juntos. Quando uma pessoa odeia jogos de futebol e a outra é sócio-torcedor e vai todos os finais de semana no estádio, provavelmente esse relacionamento não vai dar certo sem um dos dois abrir mão. A gente não pode mudar ninguém. A outra pessoa só vai mudar se quiser. O mais perto de namoro que existe na Bíblia é o ano de noivado que havia nos tempos de Jesus. As pessoas casavam, mas viviam em casas separadas, geralmente nas dos pais. Nós podemos comparar com a corte. Foi nesse período que Maria engravidou do Espírito Santo e José pensou que havia sido traído. Igor Reis, um abraço! Um abraço, Igor Reis, aí seu feedback aí, um feedback inoxidável, né, Dandeco? Ou seja, que tem brilho. Mas fiquei numa dúvida ali que ele deixou o comentário, talvez ele pode deixar nesses feedbacks agora do episódio de hoje, né? Que ele falou ali que eles casavam, mas viviam em casas separadas. O conhecimento que eu tenho da cultura é que eles noivavam, mas não casavam. Quando eles casavam, quer dizer que daí já estava pronta a casa que o noivo tinha preparado para a noiva. Pelo menos é esse o entendimento que eu tenho da cultura da época do casamento, porque é até isso que Jesus ele compara, né? Paulo também fala sobre isso, dizendo que Jesus ele está preparando morada, ou seja, a igreja ela é a noiva. E aí quando for o dia do casamento, quer dizer que a casa do pai, no caso, né? Ela já está pronta para nos receber, né? Não sei, tu concorda com isso, Mael? Vou dar uma meia corrigida em você, mas ela não é um puxão de orelha, não. Existe também o casamento por procuração, que acontecia isso desde muito tempo, onde você podia, por exemplo, seu pai poderia te nomear um servo que levaria o convite de casamento à sua esposa. Nesse caso, vocês já estavam casados, mas em casas separadas. Que nem aconteceu que com Isaac. Isso, Isaac e Rebeca. Ah, muito bem. Olha ali, Dandeco. Hoje aqui temos uma pessoa de sumidade, né? Uma pessoa frugal ao mesmo tempo, que tem uma sumidade. Assim, ó, merece o respeito tecnológico. Você pensou que o Mael era ateu, Mael Spinelli aí não é qualquer um, não. Mael Spinelli é alguém que dá aulas, né? Na parte bíblica. Então veja aí que não estamos com qualquer um aqui, não. Veja só que estamos com alguém de responsa. Exatamente. Mas olha aí, entendemos agora Igor Reis, então me desculpe por não entendê-lo. E agora com aqui a explicação do Mael Spinelli, pude entender, né? Porque eu estava em outro tempo e você estava num tempo antes que eu, né? Casamento por procuração, veja só, é muito bom, muito bem explicado. E quem vai deixar agora o feedback, que Mael Spinelli, por favor, leia o feedback da nossa amiga Juliana. Ela deixou aí seu primeiro feedback, porque eu não lembro dela deixar feedbacks aí. Se não foi o primeiro, Juliana, também me desculpe, hoje é o dia que eu estou me tergiversando, veja só. Juliana, nossa amiga lá do grupo do PiaCast. É, exatamente. Grupo do PiaCast. Bem, muito bom episódio, eu achei a abordagem dos meninos bastante equilibrada, parabéns. Muito obrigado nós por nos escutar e deixar seu feedback, Juliana. E quem que está finalizando a saga de feedbacks hoje, Dandeco? É o Rodrigo Toim. O que ele disse? Muito interessante. Eu sou casado há 5 anos e gostaria de dar uma dica para quem namora. Percebam o que é bom no namoro e o que não é. Manias, defeitos do outro, etc. As coisas que são boas, por exemplo, companheirismo, conversas, risadas, momentos felizes, serão bem melhores no casamento. Por outro lado, o que não é bom, por exemplo, manias e defeitos do outro, serão piores no casamento. Se preparar para isso é importante para chegar mais maduro no casamento e saber lidar melhor com os defeitos do outro. Ninguém muda ninguém, mas Deus trabalha nos corações. Percebam já no namoro todas as qualidades, boas ou ruins, do outro para já aprender a lidar com elas. E percebam também as suas próprias qualidades para ir pedindo a Deus que te ajudem a mudá-las, a fim de viver bem com a pessoa amada. Um abraço! Muito obrigado pelo seu feedback. Rodrigo fazendo presença aí na área de feedbacks, né? Tá aparecendo bastante aí. Muito obrigado mais uma vez aí pelo seu feedback e também por deixar a sua
as suas experiências, né, e impressões ali, porque realmente é importante nós conhecermos, né, a pessoa que vai passar o resto da vida conosco, né? Assim também como disse o Igor Reis, né? Que a gente tem que aproveitar esse momento para conhecer o que realmente importa, né? Não o que tem que ficar depois do casamento. Aquilo lá é para depois do casamento, né? Mas conhecer a pessoa. E Dandeco e Mael Spinelli, estamos chegando ao fim dessa área de feedbacks, mas não é bem o fim mesmo da área de feedbacks, porque agora nós temos aqui que dizer quem é o vencedor do concurso cultural em Guarda. Uau! Sim. Nossa, estou ficando nervoso. Como prometido, então hoje teremos aí o grande vencedor, né, que vai levar para casa o livro que foi cedido, né, pelo nosso nobre amigo e ouvinte Mael Spinelli. Mael Spinelli, o que você acha? Vamos ler todas as participações? Ou vamos selecionar as 3 que a gente acha melhor? O que tu acha? Eu prefiro selecionar as 3 que a gente acha melhor. Então, muito bem, Maio. Vamos ler, então, os 3 melhores. Vamos começar do terceiro colocado. Obviamente, depois do segundo, né? Porque não faria sentido a gente ler o terceiro, depois o primeiro, depois o segundo. Então, terceiro, segundo. E, por final, vamos ler, então, o primeiro lugar, que é o grande vencedor, então, do nosso concurso cultural em Guarda, que vai receber aí o livro Em Guarda do senhor William Lane Craig. Nem sei se ele é senhor, mas deve ser, né? Doutor. Vai escrever um livro pra mim. Sempre parecem senhores apenas escrevem livros. Ele é um doutor, na verdade. Doutor. Olha ali, ó, um doutor, né? Eu estou ainda sendo singelo, ele é mais que senhor. Mas vamos lá. Terceiro colocado. Quem que nós decidimos aqui na nossa cúpula, né? Cúpula de avaliação, que foi o terceiro colocado como resposta à pergunta: em um ambiente de discussão cada vez mais tóxico, como um jovem cristão pode fazer a diferença na defesa de sua fé? Terceiro colocado, quem foi? Terceiro colocado, Rebeca da Gama, nossa amiga lá do grupo do Spiacast também. Olha lá, quem que gostaria de ter a honra aí de ler o que ela deixou aí de resposta para essa pergunta tão importante? Vou deixar para o Mael, já que era sua companheira. Vamos lá. Vamos lá, Mael. Para defender a fé, o cristão precisa temer a Deus e se pautar na sua palavra, pois ela nos serve para ensino, repreensão e correção, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Primeiro, precisa se conhecer bem aquele que se tem fé, através da palavra. O Espírito do Senhor nos capacita e também convence. O cristão precisa cumprir bem o que lhe for designado, sabendo que se alguém lhe dá ouvidos ou não, sua postura e suas palavras glorificam a Deus. Olha ali, muito bem, parabéns, Rebeca, pelo terceiro lugar. Não vai ganhar livro, mas fica aí, né, a menção aí que você teve uma frase, uma resposta, na verdade, né, muito interessante para nós, assim como teve o nosso segundo colocado, né, que teve aqui uma certa discussão. Não teve tanta discussão. mas ficou, eu pelo menos fiquei na dúvida se, né, seria o primeiro ou o segundo, e acabamos decidindo seria o segundo colocado. Quem que foi o segundo colocado, então? Foi o Henrique Oliveira Laurentino. Opa, Dandeco, leia aí o que o Henrique respondeu para a pergunta. A resposta é simples. Mesmo sabendo de todas as dificuldades, sendo imitador de Cristo, não podemos esquecer que o ambiente em que Jesus vivia também era muito tóxico, mas ele não pecou. Se o buscarmos e o servirmos de todo o coração, venceremos quaisquer armadilhas forjadas contra nós. Olha ali, muito obrigado também pela sua participação, Henrique. E bem interessante que ele falou, ele foi lá na época de Cristo, né, para dar base ao seu argumento. Comentários inoxidáveis. Olha só, muito bem, Mael Spinelli, já entrando aí, né, no clima da área de feedbacks, é isso aí, muito bom. E agora é o nosso grande vencedor, que vai receber aí do nosso querido Mael Spinelli o livro Em Guarda. Quem que é o grande vencedor? E o grande vencedor é Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira, veja só, uma resposta aí que nós consideramos, né, de certa forma, a mais completa na nossa opinião. Então, Mael Spinelli, faça as honras, leia a resposta aí do Rodrigo. O jovem cristão deve observar com muito cuidado todo tipo de postura que adota, em relação aos mais diversos segmentos da vida cotidiana, pois seu exemplo de vida será sempre o principal parâmetro que usarão para medir a distância que existe entre seu discurso e sua prática.
Entrar em discussões ácidas, mesmo que em nome da fé, é jogar pérolas aos porcos. Preocupe-se, jovem, com seu exemplo de vida cristã. Olha ali, isso é uma resposta que merece o respeito tecnológico, né? Ao mesmo tempo em que ele foi parco, né? Ele também utilizou-se de uma sapiência tunada. Então, podemos dizer aí que Rodrigo Oliveira é alguém subjetivamente qualificado para responder essa pergunta que fizemos no concurso cultural em Guarda. E não podemos deixar de lado aí, Maio Spinelli, Sim. que temos uma menção honrosa, né? Que nem você comentou. Esse comentário não entrou, né? Porque chegou um pouquinho atrasado. Mas mesmo assim, vamos deixar aqui a marca desse comentário de quem? Do Rodrigo Toninho. Opa! Então leia, por favor, para nós a resposta do Rodrigo. Primeiro, o jovem cristão deve conhecer muito bem a verdade. Quanto mais conhecimento profundo da verdade, menos ele será enganado ou contaminado com argumentos e ideias falsas. Segundo, manter a postura diante das críticas, muitas destrutivas, posturas contrárias e até perseguições. Não se deixar abater diante das pessoas que não o respeitam por ser cristão. Terceiro, ter coragem de apresentar a verdade, mesmo sabendo que muitos não aceitarão e nem irão querer ouvi-la, pois a verdade confronta o pecado, o engano, o erro, e muitos não estão dispostos a serem confrontados por ela. Olha ali, muito boa resposta também, né? Poderia ter concorrido ali com o outro Rodrigo. Mas deixamos a menção honrosa aí, Rodrigo, para você não se sentir, né, tão chateado ou tão triste. Mas veja aí, consideramos a sua resposta interessante também e deixamos aí então marcado aqui na história da área de feedbacks do PADD. E agora, Mael Spinelli, como que faz pro Rodrigo Oliveira receber esse livro? Eu vou entrar em contato com ele primeiramente pela área de feedbacks. Opa! Se for mais fácil, adiciono ele no Facebook, mando uma mensagem para ele, para nós acertarmos onde é que vai ser o endereço que vai ser enviado. O livro está aqui na minha mão, ó. Olha ali, hein? Encapadinho, bonitinho. E para eu poder acertar e enviar para ele o livro, que deve chegar aí dependendo dos nossos queridos correios, né? E vamos combinar o seguinte, então, ó. Quando o Rodrigo Oliveira acabar de ler esse livro, quero gravar um podcast do PDD com Mael Spinelli e Rodrigo Oliveira. Tá marcado aqui. Vamos gravar sobre o livro em Guarda aí, para falarmos como se defender, né? Defesa da fé, apologética e tudo mais. Pode ser? Pode ser, Ed. Então pode ser que o Rodrigo demore uns 20 anos para ler, ou pode ser que ele leia um mês. Vamos gravar isso aí. Ele é pequenininho, eu mesmo li rapidinho. Ah, então beleza. Então agora, Dandeco, o que nós temos? Opa, agora sim, depois desse final, nós temos as indicações. Opa, e o que temos para indicar hoje, Dandeco? É a Resistência Podcast, o episódio 44, A Conversão. Link no post! Olha só que coincidência! Inclusive, o podcast é do Rodrigo Oliveira, Resistência Podcast. Mas não é por causa que ele ganhou, não, que eu tô indicando. É por causa que eu achei, né, nas minhas últimas 2 semanas, foi um dos episódios muito interessantes aí que eu quero indicar para vocês. E, Dandeco, podemos aproveitar que nós temos um convidado hoje, se ele quiser dar alguma indicação, não acha? É, Mael, solta a voz. Eu vou dar uma indicação em 2 partes. Opa! Que é o episódio 242 e 243 do BTcast, que fala sobre Israel e Jerusalém. Olha ali, então, link no post e link no post, porque são 2, né? Então são 2 links. Uma abordagem bem interessante sobre a história do povo de Israel e Jerusalém. Tanto numa visão desde lá do passado, do início dos tempos bíblicos, até a era atual. Olha ali, então, muito boa dica ali do Mael Spinelli. Muitas indicações hoje, Dandeco. Então, eu acho que nós vamos chegando ao fim da nossa área de feedbacks, não é? Infelizmente, vamos ter que dar tchau. Hoje foi um prazer dividir a área de feedbacks com o Mael Spinelli. O prazer foi meu. Então, muito obrigado, Mael Spinelli. Obrigado também, Dandeco. E por hoje é só. Até mais. Valeu! Tchau, pessoal. Até a próxima. Tudo de Deus.